O número de mortos pelas chuvas em Pernambuco subiu para 106. 10 pessoas ainda estão desaparecidas em todo o estado. As buscas por soterrados seguem em Vila dos Milagres, no Recife, no Curado Quarto, em Jaboatão e em Areeiro, em Camaragibe, em Jaboatão Centro e em Paratiba, em Paulista. O número de municípios pernambucanos que já decretaram situação de emergência subiu para 24. Já são 6.198 pessoas desabrigadas. A Agência Pernambucana de Águas e Clima, a PAC, prevê a continuidade de chuvas rápidas ao longo do dia, com volumes moderados, tanto na região metropolitana do Recife, como na zona da Mata Norte. Na Mata Sul, Agreste e Sertão, as chuvas serão isoladas, com poucos acumulados. A Defesa Civil manteve aí o alerta para deslizamentos por conta das condições do solo ainda encharcado nas áreas afetadas. E é sobre a tragédia de Pernambuco que a gente vai falar agora com a Liana Cirne Lins, ela que é vereadora do PT de Recife, advogada, mestra e doutora em Direito, professora da Faculdade de Direito na Universidade Federal de Pernambuco. Olá, Liana, seja bem-vinda, bom dia. Muito obrigada, Marília, bom dia a todos que nos escutam. Legal, Marilu, tá, Liana? Não tem problema, a confusão acontece. Imagina. Me desculpe. Imagina, não tem problema nenhum. Liana, bom, vamos lá, vamos falar aqui sobre a situação aí de Pernambuco, nessa tragédia. A gente pode falar em providências a curto prazo e a médio e longo prazos, enfim, você que está aí, está vendo de perto toda essa tragédia, o que não foi feito para a gente ter essa triste notícia, né, de 106 mortos, tantos desabrigados e ainda desaparecidos? Marilu, nós tivemos uma chuva excepcional em junho. Nós aguardávamos um volume de chuva no mês todo, que caiu em menos de 24 horas. Recife é uma cidade que vive as emergências climáticas de maneira mais dramática, porque nós somos considerados pela ONU como a cidade brasileira que mais vai ser afetada pelas mudanças climáticas e uma das 16 cidades que será mais afetada no mundo. Isso porque a nossa cidade tem um nível muito baixo e quando a maré está cheia, que é justamente o caso das chuvas que nós estamos enfrentando, a maré está cheia desde sexta-feira, mais o volume de águas excepcional gera uma situação como a que nós vivemos. Porém, é muito importante dizer, e ontem eu usei a tribuna para fazer exatamente essa fala, que o que aconteceu não é imprevisível. Nós já sabemos disso, nós já temos esses dados, e, portanto, houve, é claro, uma soma de um fenômeno natural dramático, mas previsível. Nós sabemos que isso pode ocorrer com uma ausência de políticas públicas que prepare a cidade para isso. Então, ontem, eu fiz a leitura de alguns dos requerimentos que nós apresentamos no ano passado e que não foram executados. Então, há uma série de medidas que o poder público pode e deve tomar. E hoje eu estou usando a tribuna, dialogando com os colegas, porque nós precisamos no legislativo também, assim como no executivo, ter um comitê de crise para enfrentar a situação atual, mas nós precisamos compreender que nós temos uma tarefa histórica, que é a de começar a preparar a cidade para as mudanças climáticas, mas também agir para remediar todos os erros grosseiros que nós fizemos.
Então, eu estou no sábado, que foi o dia da chuva torrencial, em que nós tivemos deslizamentos de barreira no Ibura, porque quase todas as mortes por deslizamento de barreira foram no Ibura, na Vila dos Milagres, no bairro do Ibura, que é um bairro muito populoso. Foi na Vila dos Milagres e no Buracão, né, como a gente chama, na Vila dos Milagres, e em Jardim Monte Verde. Esses foram os lugares onde nós tivemos mortes por deslizamento de barreiras. Mas, infelizmente, nós não estamos computando todas as mortes como decorrência da chuva, Mário. Esses números são maiores. Então, por exemplo, no Coqueiral, nós tivemos morte por choque elétrico de pessoas que estavam tentando se salvar do afogamento. Essas mortes não estão computadas. No Sapunu, nós tivemos morte por afogamento de um bebê de 8 meses e do homem que foi tentar resgatar o bebê. E as pessoas pouco estão falando sobre isso, elas estão falando sobre os deslizamentos. Eu mesma não sabia dessa situação, mas como eu tenho ido para os bairros e para as comunidades, ontem eu estive no Coqueiral, estive no Sapunu, estive em Tegipió, no domingo eu estive lá no Ibura, onde houve os deslizamentos, conversando com as famílias, porque a gente precisa, e o vereador, ele é conhecido como parlamentar mais próximo do povo, e realmente nós trabalhamos muito na rua, realmente. Foi quando eu soube disso, que inclusive não está sendo divulgado pela mídia, que nós tivemos morte por afogamento de um bebê de 8 meses, morte por afogamento de uma pessoa que tentou resgatar esse bebê. Outra coisa, né, nós estamos, claro, os deslizamentos, eles foram filmados, eles impactaram. Eu conversei com uma família sobrevivente do deslizamento, lá na Vila dos Milagres, lá no Buracão. Foi a única família que sobreviveu na vizinhança. Eles conseguiram se salvar, foi um milagre realmente, porque o pai foi para a cozinha preparar um café, ouviu os estalos, e gritou para a família para sair correndo, e gritou para os vizinhos saírem correndo, mas os vizinhos não conseguiram sair a tempo, e eles pularam 2 muros. No momento que eles pularam o segundo muro, os filhos, a esposa e ele, tudo desabou. Eles disseram que foi no momento em que eles conseguiram pular o segundo muro, tudo atrás deles desabou, e todos os vizinhos morreram. E essas pessoas estavam no dia seguinte, onde eu as encontrei, ajudando na distribuição das marmitas para os vizinhos. Então, assim, é uma situação muito, muito, muito dramática, completamente previsível. Nós estamos falando das áreas de morro, mas nós também tivemos um drama muito grande nas áreas planas. Poucas pessoas estão falando das áreas planas, que são justamente Coqueiral, Sapunu, Totó. Foi onde eu descobri que houve morte por afogamento e choque elétrico. Se formou nessas áreas, Marilu, uma grande correnteza. Então, as pessoas ficavam telefonando uma para as outras desesperadas, pedindo socorro. O helicóptero dos bombeiros não estava conseguindo resgatar essas pessoas. Elas não tinham como sair de casa nadando, porque a correnteza era muito alta. Eu tenho 1,72 m, e ontem no Coqueiral, onde eu fui conversar com as famílias, a marca da lama, não da água, da lama, porque ainda por cima é isso, não é uma água, é uma lama. A marca da lama ficava quase 10 centímetros acima da minha cabeça.
Então, todas essas famílias correram sério risco de afogamento e não tinham como nadar, porque a correnteza era muito violenta, e começaram a se abrigar no teto das casas, e aí uma situação de muito perigo. Em uma das lajes pelas quais eu passei, ficaram 60 pessoas. 60 pessoas numa laje. Então, é dramático. Essas áreas planas todas, elas são costeiras do rio Tegipió. O rio Tegipió, nós temos aqui 99 rios no Recife. A maioria deles, Marilu, nem é chamada de rio, é chamada de canal. Eu, inclusive, quero propor um projeto de lei para que em todo o material governamental, todo o material do poder público do Recife, seja dado o nome correto, que é rio. Nós não temos canais, nós temos rios em estado crítico que, por uma visão equivocada, foram cimentados. E aí as pessoas chamam de canais. Não são canais, são rios em estado crítico. Nós não temos mais a classificação de poluição dos rios desde o governo de Fernando Henrique. Nós precisamos retomar essa legislação de classificação do estado dos rios. Nós precisamos repermeabilizar os rios e nós precisamos deixar que os rios tenham margem para que eles possam seguir o seu fluxo natural. Então, não é uma coincidência que nos locais onde o rio subiu muito rápido, o relato dos moradores é que em menos de 15 minutos o rio subiu mais de 1 metro. E não é à toa em que as regiões mais afetadas, o curso do rio Tegipió tenha sido estrangulado de modo radical, a tal ponto que ali na comunidade do Sapunu, o curso do rio chega estrangulado para ficar com 1,5 metros de largura. É óbvio que isso vai ter um custo socioambiental. Então, nós temos que ter políticas para isso. E, às vezes, a política é simples. É a recomposição das matas ciliares em torno dos rios. Exato. Agora, Liana, você estava falando de erros grosseiros, né? Você falou que a gente precisa evitar erros grosseiros. Então, quais seriam esses erros grosseiros que você já verificou? Você já apontou aqui várias coisas erradas, né? Mas emergenciais, né? Pessoas que não foram socorridas, enfim. Quais seriam esses erros? Como seriam evitáveis? Os erros grosseiros aos quais eu me referi foram justamente a impermeabilização do rio. Rio não pode ser impermeabilizado. Você não pode cimentar rio e você não pode restringir o fluxo natural do rio. Isso tem um custo muito alto. Afora o fato de que dos nossos 99 rios, 50 estão em estado crítico. Agora, falando de políticas públicas emergenciais, e aí eu preciso de novo dizer que eu propus no ano passado uma série de medidas em razão das chuvas do ano passado. Marilu, tudo é previsível. Então, o grande erro foi a omissão na tomada de medidas preventivas. E nós já tivemos aqui no Recife, no governo do PT, no governo do prefeito João Paulo, medidas de contenção de encostas, aí sim, com impermeabilização, cimentando as encostas, aí realmente não tem o que fazer. Tanto que lá na Vila dos Milagres, Marilu, onde ocorreu os deslizamentos no buracão,
os deslizamentos ocorreram exatamente ao lado da área que estava com a contenção de barreiras. Então, aonde foram feitas as obras? No governo do PT, no governo municipal do PT, de João Paulo. Onde foi feita a contenção de encosto, não caiu nenhuma casa. Imediatamente ao lado caíram todas. Todas. Ah, e de imediato que nós precisamos de imediato de auxílio moradia para essas famílias. Nós precisamos de imediato de auxílio emergencial para quem sofreu danos materiais comprovados. Isso, inclusive, é um pedido meu do ano passado. A gente precisa, de imediato, de busca ativa das famílias. Vou começar a citar requerimentos e providências que eu solicitei no ano passado, tá certo, Marilu? Exato. É importante dizer, porque isso foi solicitado no ano passado. Busca ativa das famílias que moram em situação de risco. Ampliação do serviço de alerta por SMS para as famílias que moram em situação de risco quando houver alerta da APAC, que é a nossa agência de chuvas. Auxílio moradia. Hoje nós precisamos de auxílio moradia para todo mundo que perdeu suas casas. Mas nós precisamos de auxílio moradia emergencial para pessoas que moram em área de risco no período das chuvas, para que essas pessoas saiam de casa e não sejam vitimadas, não tenhamos outros óbitos. E aí, é claro, nós precisamos de uma série de medidas ambientais para minimização do impacto das chuvas, que no Recife sempre vai ser grande. Mas também a discussão é sobre racismo ambiental. Eu digo que no Recife sempre vai ser grande porque a nossa cidade ela está no nível do mar. Então, nós temos... todo ano nós vamos ter esse tipo de problema. Mas as mortes não ocorrem em bairros ricos, elas ocorrem em bairros pobres. E isso é racismo ambiental e urbanístico. Nós precisamos de investimentos urbanísticos na áreas de morros, na área de encostas. Nós precisamos de investimentos de urbanização nas áreas pobres. Agora, Liana, estamos já no finalzinho aqui da entrevista, vamos aproveitar a tua presença aqui e falar como que as pessoas podem colaborar, de que maneira. A gente sabe que tem muitos canais, onde a gente falou com o pessoal, né, dirigente do Sindicato dos Bancários aí de Pernambuco, aí de Recife, e, enfim, o próprio PT, eu acredito que já tenha também, obviamente, toda uma campanha. O seu gabinete, como é que as pessoas podem ajudar, enfim, aí as pessoas que estão sofrendo demais com essas enchentes, esses desmoronamentos aí no Recife? Há uma série de instituições sérias para quem doar. Eu peço para todo mundo, por favor, não doe aleatoriamente, não doe para a CPF. Inclusive, o nosso gabinete não está recebendo nada, nós estamos colaborando, levando as doações, mas a gente não está recebendo nenhum donativo. Mas o PT Solidário está recebendo. A melhor forma para quem é de fora do Recife é fazer a doação através de Pix. E aí eu vou indicar o Mãos Solidárias de Pernambuco, que está fazendo um trabalho fenomenal, está com uma cozinha solidária montada lá na Vila dos Milagres, no Ibura. A Arquidiocese de Olinda e Recife, a Igreja Batista do Coqueiral, que está doando colchões e cestas básicas, kit de higiene e limpeza para 1.500 famílias no Coqueiral. Para quem é do Recife e tem disponibilidade para levar doações, eu peço que leve para a comunidade do Sapo Nu, ali ao lado do Totó, ali perto
é perto do TIP, tem que colocar no Google Maps. Quem tem disponibilidade para levar a doação, que é daqui do Recife, leve para a comunidade do Sapunu, porque lá, infelizmente, eles não têm uma associação de moradores, a situação deles é dramática. Quem pode doar colchão hoje no Recife é o item mais necessário, que todo mundo pede, porque todo mundo perdeu os colchões. E está todo mundo sem dinheiro. Então, quem puder doar colchão e lençóis, são os itens mais necessários em todas as comunidades que eu visitei. Que mais as pessoas pedem, colchão e lençol. Então, gente, quem é de fora do Recife, por favor, doe. A situação aqui é muito, 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 muito dramática mesmo. É uma calamidade humana. Então, o que você tiver, doe para o Mãos Solidárias, doe para a Igreja Batista do Coqueiral, doe para a Arquidiocese de Olinda e Recife. Quem for do Recife, leve sua doação lá para a comunidade do Sapunu, que eles não tenham... Eu ali não tenho nem como indicar um Pix. E realmente essa ajuda ela é muito bem-vinda e muito necessária, Marilu. Tá certo, Liana. Olha, te agradeço. Só nesse finalzinho, queria saber como é que estão os seus olhos, porque naquela manifestação, lembra, você foi atingida, né, com gás de pimenta, aí no Recife. Você já melhorou ainda ou ficou alguma sequela? Só para a gente encerrar aqui. Marilu, no domingo, que foi justamente que eu fui lá para o Ibura, completou um ano daquele fato. Aí eu fiquei refletindo, nossa, são 2 anos seguidos em que eu passo 29M no meio de situações dramáticas. Sim, graças a Deus eu não tive sequelas. Eu sou uma pessoa de muita fé, então eu sempre digo que Deus colocou a mão para proteger, porque eu não tive nem deslocamento de retina e o spray de pimenta foi disparado a 1 palmo dos meus olhos. Então, infelizmente também a situação foi de total impunidade, não houve nenhuma punição por negativa de socorro a Daniel. Porque os policiais da Rádio Patrulha que me atingiram, eles negaram socorro a Daniel logo depois de me agredirem. O Daniel estava com uma bala alojada no olho e eles negaram socorro, mas continuaram no centro barbarizando, disparando contra pessoas que estavam na parada de ônibus, ou seja, eles negaram socorro de má fé. E em relação a mim, o policial que de fato me atingiu não foi sequer processado. O policial que respondeu, eu não reconheço ele, o nome dele nem estava no boletim de ocorrência, então a princípio ele nem estava na viatura. E a punição foi de 21 dias de detenção, ou seja, foi um prêmio, foi uma situação de impunidade muito radical e o sentimento das pessoas de desolação, porque os comentários, né, das pessoas na minha rede social, se numa situação envolvendo, né, entre aspas, uma autoridade, a violência acontece e permanece impune, imagina em geral. Então, nós precisamos avançar muito, 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 muito no debate do autoritarismo e do fascismo que está arraigado ainda, o pensamento autoritário que está arraigado ainda numa parcela da nossa polícia, mas ao mesmo tempo eu acho que a esquerda tem um desafio, que é o desafio de compreender que a categoria policial também é uma categoria extremamente vulnerabilizada, que tem os seus direitos humanos violados. E nós precisamos, com muita urgência, superar esse fla-flu ideológico. A gente tem que conversar com os policiais, porque a polícia como instituição é uma coisa, os policiais como trabalhadores precarizados é outra coisa. Nós precisamos dialogar com esses trabalhadores precarizados e superar essa divisão ideológica que só beneficia
os detentores do poder econômico e do poder político de cunho fascista. Liana, a gente agradece aqui a sua participação, que bom que você está, né, com essa visão, enfim, que prevaleceu aí, permaneceu intacta, né, que bom e que pena, né, que os policiais que foram os responsáveis por aquela agressão terrível, né, deixando aí 2 pessoas, né, sem a visão, não foram punidos, infelizmente. Liana, muitíssimo obrigada, um forte abraço para você e parabéns aí pelo seu trabalho aí no Recife, viu? Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Marilu. Um bom dia para todas, para todos que nos escutaram. Abraço. Um abraço, querida. Falamos aqui com a Liana Cirne Lins, vereadora pelo PT de Recife, advogada, mestra e doutora em Direito, professora da Faculdade de Direito na Universidade Federal de Pernambuco. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.